Então eu peço aos irmãos nesse momento para que abram a palavra do Senhor na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. É um capítulo desafiador. Algumas questões dentro desse capítulo que requer muita atenção, porque não sabemos de fato necessariamente do que Paulo está aqui a quem se dirigindo, e algumas coisas que eu quero aqui compartilhar aos irmãos, mas independentemente da dificuldade da interpretação do texto, eu quero pensar no sentido mais contextualizado desses versículos. Capítulo 7, verso 25 ao 40. Eu preciso correr aqui, meus irmãos, porque há muita coisa para trabalharmos aqui. Eu quero ler com os irmãos e orarmos para que possamos então começar a trabalhar aqui um pouco. Nunca tive e tenho, eu acho que acredito que nenhum expositor da palavra de Deus pensa expor absolutamente a palavra. Pelo contrário, ela é sempre desafiadora, porque ela sempre terá a oportunidade de trabalhar em nós, nos desafiar e nos fazer pensar a nossa vida em Deus. E o bom de fazermos como temos feito aqui na congregação, em Fragoso, de pregarmos uma epístola toda, um livro todo, é que o texto nos escolhe para falar o assunto, não é isso? E não a gente fica buscando um assunto para falar na oportunidade de pregarmos a palavra. Por isso, talvez não seja um assunto que se aplique agora. Jesus sempre usou essa forma de advertir os seus discípulos. Ele dizia, eu estou falando agora, não que vocês estejam precisando do que eu estou falando agora, mas vai chegar um momento em que vocês estarão diante da necessidade de entender o que eu estou ensinando e o que eu estou falando. Então, o texto da palavra de Deus, quem lê a Bíblia, estuda a Bíblia, sabe disso. Você está se alimentando, você está adquirindo conhecimento para que em algum momento da sua vida cristã, ou você aplique com sabedoria do alto na sua própria vida, ou ajudará alguém a entender a palavra de Deus e seguir um caminho que seja um caminho que agrade o Senhor. E o caminho que agrada o Senhor é o caminho, meus irmãos, orientado pela palavra do Senhor e confirmado em nossos corações como sendo verdade, por meio da fé que o Espírito Santo testemunha em nossos corações. Dito isso, vamos à leitura do texto. Paulo aqui aborda alguns problemas a respeito do casamento, sobretudo no contexto de tribulação. Com respeito às virgens, verso 25, não tenho o mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. É importante dizer aqui, irmãos, antes de seguirmos, eu vou detalhando algumas coisinhas aqui rápido, para depois eu não ficar fazendo a interpretação dos versículos, pelo menos tentando fazer isso, né? Lembre que nesse contexto cultural, nesse momento da igreja, os casamentos eram decididos entre pais. E, geralmente, a noiva ela era prometida com 12, 13 anos. Você vê isso no contexto do próprio nascimento de Jesus, em que José estava, né, noivo de Maria. Tudo bem? Então, vamos pensar com esse contexto, tá bom? Para entendermos do que nós estamos falando aqui. A menina, então, prometida pelo pai para casar com alguém. Isso está muito presente também na cultura do Antigo Testamento. Quem lê a Bíblia como um todo não vai ter dificuldade em acompanhar aqui a leitura dos textos e vai realmente assimilar isso com muita tranquilidade. Então, a menina, então, possivelmente com 12, 13 anos, ficava aguardando num período de noivado até que o casamento chegasse, as bodas chegassem. E isso poderia ser rápido, poderia demorar, mas dependia muito do contexto, tá bom? Quer um exemplo disso? Jacó, que trabalhou muitos anos para conseguir casar com a pessoa que ele amava. Lembra disso? Então, isso depende muito do contexto, do momento, tá? Mas Paulo, então, se dirigindo especificamente a essa situação, diz ele que não há nenhum mandamento do Senhor, verso 25 que nós lemos, né?
Claro, Jesus também não tratou de tudo, nós falamos isso em sermões passados. Então, uma opinião pastoral e apostólica aqui, ela terá um peso muito grande. E ele diz, porém, dou a minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Verso 26, considero por causa da angustiosa situação presente que o homem, ou bom ser para o homem, ou ser bom para o homem, permanecer assim como está. Estás casado? Então não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não tem compromisso nenhum, não está noivo, não tem nada? Então não procure casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso também não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão, claro, casando, vai também ter responsabilidade, nós veremos isso. Terá angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, e lembra que nós estamos falando de um contexto de igreja aqui perseguida, hostilizada, onde ser crente nesse momento não era se acomodar com as formas de pensar do século presente, né? Como diz aí, se não me falha a memória, o próprio Gabriel, né? Lá falando de alguns teólogos, boa gente. É isso, Gabriel? Teólogo boa gente boa. Aqui a questão não é crente gente boa. Aqui, nesse contexto, vou usar um adágio popular, o couro está comendo. A igreja está perseguida. Então, claro, se você vai adquirir família, vai gerar filhos, isso vai trazer um desafio muito grande para a sua vida. Tudo bem? Vamos lá, seguindo. Verso 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Claro, o crente trabalha remindo o tempo, sabendo que os dias são maus. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuísse, até porque o mundo aqui não é o nosso derradeiro lugar. Então, o coração não pode ocupar outra coisa a não ser o Senhor em primeiro lugar. E os que se utilizam do mundo, e o mundo aqui não no sentido pejorativo, o mundo aqui é a vida, é o contexto que estamos inseridos, é a nossa vida, a nossa existência, e tudo que gira em torno daquilo que gera as condições da nossa vida, como se não usasse. Aliás, Paulo vai dizer isso também em outra epístola, né? Ou nessa, que, ou pelo menos perpassa, se nós vivermos a vida achando que aqui é o nosso lugar, o nosso contexto último, a gente vive aqui com alegria, a gente vive a vida cristã com júbilo, a gente quer realmente um contexto de paz. Se pudermos fazer da vida aqui um paraíso, façamos. Mas a gente sabe que aqui a gente vai derramar lágrimas, a gente vai ter desafios, vai chegar um momento que o esposo vai se despedir da esposa, a gente vai ficar doente. Então, o contexto da vida, ele é muito maior do que a gente imagina e pensa. A gente não tem controle em determinadas coisas, correto? A gente não tem como mudar certas situações, certas condições, embora muitas vezes a gente se empenhe para isso. Então, se essas condições que nós vivemos, de casado, de solteiro, trabalhando, não trabalhando, com saúde, sem saúde, é o contexto daquilo que a gente, às vezes, promete no altar, né? Quando você resolve constituir uma vida a dois, serei fiel nisso, naquilo, etc, etc. Com Deus não é diferente. A vida cristã, ela requer também um posicionamento, uma fidelidade que busque isso. Ser fiel a Deus, seja com lágrimas, sem lágrimas, chovendo, não chovendo, com sol, sem sol, tendo comida, não tendo comida. Isso não faz com que o nosso amor a Deus seja maior ou menor. Claro que eu sei que a gente tem a infidelidade, o pecado que nos rodeia de perto. Eu sei que nós temos esses desafios para administrar, mas nós não estamos sozinhos nisso, ok? Seguindo mais um pouco aí. Os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Eu falei, você é jovem hoje, daqui a pouco você está com idade,
Você casa hoje, pode ficar casado 50 anos, 60 anos, daqui a pouco um vai ter que se despedir, ou quando não, né, em casos surpreendentes, já vi um casal em que os dois morreram no mesmo dia. É interessante, viveram muitos anos juntos, morreu a mulher, o marido foi atrás, ou vice-versa. Foram vizinhos nossos. Quando morei lá, o Bruno conhece, né? Seu Taninho e Dona Amélia. Não é verdade? O diácono Bruno pode confirmar depois para os irmãos. Bom, seguindo então, meus irmãos, o que realmente eu quero, lembra que Paulo está buscando responder algumas questões, irmã Nilceia, que a igreja encaminhou. Quais são? Quais são as perguntas? A gente não sabe. Está aqui tentando ouvir alguém ao telefone, um exemplo só para os irmãos entenderem, alguém no telefone conversando e falando de determinadas coisas. Então a gente está procurando entender, pelo que o Paulo está tratando, que essas também eram as dúvidas da igreja. O que eu quero realmente é livrar-vos de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que casou cuida das coisas do mundo, do casamento, da vida, do sustento do lar, a educação dos filhos, ter que fugir com a família por causa da perseguição. Um exemplo claro disso, o próprio Senhor Jesus, quando bebê, a mãe e o pai tiveram que sair de uma determinada região por causa da perseguição. A ele mesmo, ele como filho de Deus, o rei Herodes queria matá-lo porque ele era, pelo menos diziam lá as profecias e os que conheciam as escrituras de que ele seria o rei de Israel. E assim está dividido. Está dividido entre as coisas de Deus e as coisas da família. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, aquela que está talvez aliançada, prometida, noiva, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Ao que se casou, porém, se preocupa com as coisas da vida, do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, não quero aqui iludir ninguém, mas somente para o que é decoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, aí aqui entra a dificuldade da interpretação. A gente não sabe se Paulo está dizendo para o pai da noiva ou se ele está dizendo para o noivo. Não importa, nós não vamos aqui nos prendermos a essa situação, até porque nós vamos ver a questão mais contextualizada. Não peca se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, seja para se manter casto, para não se casar, não tendo necessidade, sei lá, talvez uma inclinação sexual, mas domine o seu próprio arbítrio, a sua própria vontade no Senhor, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. Né? Aí se é o pai, possivelmente. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem. Quem não a casa, faz melhor, porque você vai poupar ela também de trabalhos e dificuldades. Verso 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, ela fica livre para casar de novo. Se você perguntar à irmã Marli Pinheiro, ela vai dizer que não, o casamento foi um só. Né, irmã Marli Pinheiro? Foi maravilhoso. Viveria tudo de novo com o mesmo homem. Mas o Senhor o chamou para si. Então ela permanece no seu estado de viuvez, como alguns irmãos. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva. Olha como é que a irmã Marli Pinheiro ela é feliz da vida. Né? Tem um histórico de casamento maravilhoso, constitui a sua casa, suas filhas. Bom, diz Paulo, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus, então tem que ser considerado as coisas que eu aqui estou colocando para vocês. Então vamos lá, meus irmãos. O capítulo 7, como eu já disse, tem as suas dificuldades, mas a gente entende que Paulo está buscando responder, possivelmente, algumas dúvidas que a igreja enviou a respeito de certas condições da vida, dentre as quais o estado civil, como nós já vimos. Paulo, é importante também, mais uma vez, ressaltar, ele está combatendo dois extremos dentro da igreja. Um lado, uma banda da igreja, um grupo que defendia o não casamento, porque estavam influenciados por um certo ascetismo, que achava que a matéria é má, intrinsecamente má, como pensava a filosofia nesse momento. Então, para que casar?
Então vamos viver, né, uma certa dedicação. E a libertinagem, por outro lado, como nós já vimos, uma cidade culturalmente corrompida, onde certas práticas já tinham até entrado no convívio da igreja. E aí, então, após ensinar aos crentes da igreja a permanecer na condição que eles estavam, vimos isso nos versículos 17 ao 24 do mesmo capítulo, agora Paulo, então, busca aplicar os princípios que lá, especialmente, ele falou para as virgens, para os solteiros, para as noivas, as viúvas, para os pais, para o crente da igreja toda. Essa talvez seja uma boa pergunta para nós, né? Em que isso se aplica à minha vida? A tudo. É para você, para quem está noivo, quem está casado, quem está viúvo. É para todo mundo, né? Para todos nós. E aí, trazendo aqui uma compreensão histórica daqueles que talvez entenderam bem o que significa aplicar a palavra de Deus a todos os contextos da nossa vida, que foram os puritanos, eles escreveram, eu não vou citar aqui um nome em específico, mas foram vários, que escreveram várias resoluções pessoais em que buscavam alinhar cada aspecto da vida às escrituras, à palavra de Deus. Por isso que eles escreviam coisas semelhantes, por exemplo, resolvo nunca fazer qualquer outra coisa que eu não faria se fosse o meu último dia de vida. Porque, de certa forma, isso te leva a refletir, né? Aí entra aquela compreensão que nós temos em Eclesiastes, quando diz assim, é melhor você ir a uma casa onde há luto, do que você ir a uma casa onde há festa. A razão está em que quando você percebe a finitude da vida, você começa a aplicar ao coração as coisas de Deus. Opa, esse é o meu contexto. Opa, essa é a minha realidade. Vou virar pó, o bicho vai comer. E aí eu preciso pensar em algo que possa transcender, ir além daquilo que a gente pode apalpar, sentir, cheirar, que a gente sabe que a vida tem as suas limitações. A gente vive condicionado em certas circunstâncias que, se pudéssemos mudá-las dentro do nosso entendimento, as mudaríamos, mas Paulo já está dizendo que a gente não precisa seguir esse caminho. O que nós precisamos entender é que Deus nos chamou para ser fiel à sua palavra. E sendo fiel à sua palavra, o Senhor estará conosco em todo momento. E aí, então, isso nos mostra o quê? Que a vida cristã, meus irmãos, ela não é algo sem sentido. Ela é algo útil. Que eu preciso viver a santidade, uma dedicação total ao serviço de Deus. E total mesmo estando casado ou estando solteiro, não importa. Por quê, pastor? Porque cada decisão que nós tomamos na vida, ela vai repercutir na nossa missão diante de Deus. E a nossa missão diante de Deus é uma missão espiritual. Por isso, meus irmãos, a sociedade, a geração atual, ela é obcecada, ela é obstinada por decisões. Hoje você entra nas redes sociais, o que mais você tem são vídeos tutoriais de autoajuda para tirar você, para falar da resiliência, e etc, etc. Que você precisa fazer escolhas, e aí tem um montão de pessoas que se dizem cristãos entrando por esse caminho, se esquecendo que nos fortalece para a vida é a palavra do Senhor, é a força do Espírito de Deus que está em nós. Mas somos constantemente pressionados a acreditar que esse é o caminho que todos precisam seguir para a felicidade, para que a vida seja um pouco melhor, para que, então, a minha felicidade esteja sempre mais próxima da decisão que eu preciso tomar. A gente faz muito isso no final do ano, né? Quando a gente está já o ano rompendo, aí vem um ano novo. Aí eu vou tomar decisões, o ano vai ser melhor, eu vou ser mais feliz, e etc, etc. Eu vou me focar na próxima mudança, no próximo ano, no próximo estágio da vida, e por aí vai. E a gente fica imaginando, como a sociedade vai imaginando, que se eu tivesse solteiro, talvez eu faria mais pelas coisas de Deus. Se eu não tivesse casado com quem eu estou casado,
faria mais por Deus, eu não sei. Tem coisas que a gente fica imaginando, ou se... E aí a gente vai imaginando mais e mais complementos, e chegam alguns a pensar que a vida só começará quando determinada circunstância mudar, Lucas. Quando eu estiver casado, tiver uma vida mais estável, estabilizada, um salário melhor, vou ser mais fiel a isso, mais fiel àquilo. E Paulo vai confrontar essa vil mentalidade, que esse não é o caminho que as Escrituras nos ensinam. E ele faz isso de forma apologética, com a verdade que é profunda e libertadora. Porque a nossa fidelidade, meus irmãos, ela não pode ser medida pelas circunstâncias. Por isso Paulo diz que nós não vivemos por vista, vivemos por fé. E fé, como dizia Lutero, não está no âmbito do apalpar, do sentir, do toque. A gente está com a compreensão muito além de tudo isso. Não é a condição social, não são as circunstâncias externas, mas é o coração firmado na verdade de Deus, inteiramente redimido e rendido a Ele. Que maravilha! Que bênção quando nós temos essa convicção e essa certeza. O centro da vida cristã não é aonde eu estou, inserido dentro de um contexto, de uma condição, mas sim a quem eu pertenço. Isso faz toda a diferença na nossa caminhada. Os versículos 25 ao versículo 40 do capítulo 7, Paulo ensina aqui, então, uma verdade que se torna libertadora para a vida cristã, meus irmãos. Porque ela não consiste em fazer tudo o que nós desejamos, não consiste nas decisões que temos que tomar, embora muitas vezes precisamos tomar algumas, mas vivermos de forma pessoalmente, de forma fiel ao nosso Senhor, com uma dedicação, uma entrega indivisa, não pela metade, mas com todo o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, em qualquer condição em que Ele nos coloque, porque a nossa vida não é obra do acaso. Nós estamos inseridos dentro de um plano, de um contexto muito maior. Por isso o tema da nossa reflexão é liberdade cristã a serviço de Deus, ou a serviço a Deus, nas diversas condições. Importa, tu está longe, Lucas. Você tem que servir o Senhor lá com a mesma dedicação e fidelidade que você serve aqui. E Paulo mostra, então, aqui algumas decisões sábias que precisam fluir da nossa vida orientada pela palavra de Deus, e não por pressões culturais externas, sequer da própria igreja, ou denominações, ou qualquer outra filosofia que queira dominar-nos sem a nossa compreensão das Escrituras. Primeiro, versículos 25 ao 31. O texto vai nos mostrar, e Paulo trabalha isso, que a vida cristã ela precisa ser uma vida cristã prudente diante das pressões que nós sofremos culturalmente falando. Não dá para negociar o que é inegociável. Paulo ensina aqui que as nossas escolhas, dá uma olhadinha nos versículos aí, por favor, as nossas escolhas elas devem ser moldadas, não pela realidade do tempo presente, mas pela nossa visão da eternidade e daquilo que Deus já nos assegurou por meio da sua palavra. Por isso que o mundo agora, a vida agora, o mundo agora, o contexto agora, mesmo devorados por feras, você terá cristãos cantando com alegria e as pessoas dizendo, não é possível, como? Como que alguém passa pelo que está passando, é atingido pelo que é atingido e consegue viver como se estivesse num paraíso, vivendo de forma a glorificar a esse Deus e não negá-lo o seu nome. E Paulo, verso 25, oferece aqui um conselho pastoral, apostólico, fiel ao que ele já vem ensinando às igrejas. Se nós pegarmos os versículos anteriores, você verá isso. Não é um mandamento absoluto, mas algo que faz e pode fazer a diferença na vida do cristão. Isso aqui me dá uma compreensão, uma segurança, meus irmãos, que a gente não precisa pensar com o contexto atual. Paulo aqui tem a segurança de orientar pastoralmente a sua igreja,
como apóstolo, como alguém que se julga fiel ao Senhor, quando você tem convicção de que você está firme em Cristo, na sua palavra, você não tem medo de compartilhar. Mesmo que você não tenha um mandamento expresso, absoluto, para todos os contextos da vida, mas você tem, com certeza, a palavra de Deus no seu coração e ela há de te direcionar com sabedoria para que a sua vida possa glorificar o Senhor. E aí, a gente sente a segurança de termos a palavra de Deus. Aqui Paulo não está desfrutando dos livros do Novo Testamento, as cartas, elas começam a circular nesse momento, mas ele está com o seu coração e a sua mente firmados na palavra do Senhor lá no Antigo Testamento. Ele sabe que o homem não viverá só de pão, mas ele vive da palavra de Deus, diante das tentações do mundo, dos apelos, das pressões sociais. Ele sabe que a igreja, ela viverá da palavra de Deus. Essa é a realidade para a igreja hoje. Nós vivemos com a sabedoria, com a prudência de uma vida cristã diante das pressões do tempo presente, sem ceder, mas firmes da palavra. As pessoas vão dizer para você, abandone as escrituras como um todo, fique só lá com algo resumido, 10% dela é suficiente para a tua direção de vida. Você vai dizer, não, a palavra do Senhor está no seu contexto, como nós a temos hoje. Ela chegou por alguma razão. Os reformadores trouxeram esta bênção para a nossa vida. Então nós vamos olhar para a Bíblia como um todo, não só para as letras vermelhas lá, escritas por algumas traduções, onde Jesus disse isso, disse aquilo, o que ele falou é maravilhoso, é bom, mas João já vai dizer que ele não disse tudo que precisava ser dito, e ele também não tinha a intenção de dizer tudo que tinha que ser dito, porque o Espírito de Deus que está na vida do povo de Deus, na vida dos eleitos, meus irmãos, nos fará saber com certeza, e hoje nós temos a Bíblia como um todo, Antigo e Novo Testamento, nós aprendemos isso na escola dominical, aprendemos isso no Instituto Bíblico, que a nossa maneira de conhecer a Deus, nossa forma de conhecer a Deus consiste nas Escrituras, Antigo e Novo Testamento. Não só nas letras vermelhas, como diz aí, alguns adotando uma chave hermenêutica, só pensando naquilo que Jesus disse, que é de fato doutrina. Mas o que ele não disse, nós temos que olhar para estas cartas e para esses textos, meus irmãos, para contextualizar a nossa vida. Paulo oferece, então, um conselho seguro, pastoral, ainda que não seja um mandamento direto. Verso 26, ele diz, olha, queria poupar-vos, a igreja está enfrentando desafios, tempos difíceis, perseguições, instabilidade, só que o crente não vive guiado por isso. E ele diz àqueles que acham que casar é pecado, e diz, não, casamento não é pecado, versos 27 ao 28. Mas permanecer solteiro, Paulo, também não é pecado. Não é uma questão aqui de escolha moral do que é errado, do que é certo, do que é casar. Você tem essa inclinação, case. Nós vimos isso. Se é para viver uma vida pecando, embora o casamento não tenha só essa prerrogativa, case então, vai ter a sua esposa, constitua a sua família. Se desdobre, pague o preço, seja provedor na sua casa, seja o profeta lá na sua casa, porque você terá também que criar os seus filhos na presença do Senhor, não só de conduzir-se a si mesmo diante do Senhor, mas terá a responsabilidade da sua casa, da sua família, de santificar a sua esposa, como diz o texto, de amá-la, e vice-versa, a esposa também se dedicar em amar o seu esposo, cuidar do lar. Claro que o trabalho aumenta muito, o desafio é grande, mas é possível. Paulo diz, não, está casado? Permaneça casado, está solteiro, tem essa capacidade de Deus para ficar solteiro, então fique. É válido diante de Deus. Até porque, disse ele, o mundo é transitório, ninguém vai ficar casado para sempre, ninguém vai ficar solteiro para sempre, ninguém vai ser escravo para sempre, ninguém vai ser advogado para sempre, ninguém vai ser professor para sempre. Só existe um ser absoluto na sua essência. Nós estamos aqui por tempo determinado. Até o corpo demonstra isso para nós. Vai chegar o momento que as perninhas vão enfraquecer, o olho vai, a visão vai cair, os dentes vão bambear. É a nossa realidade, meus irmãos. Esse tabernáculo
há de se desfazer. A esperança é que Deus é soberano e a sua promessa, a sua palavra não mente. Nós teremos da parte de Deus algo superior, infinitamente, que jamais foi permeado ou pensado pela cabeça mais intelectual que tenha pisado nesse mundo. Coisas que você não faz ideia ou que tenham cogitado no coração são as coisas que o Senhor tem preparado para os seus filhos. Então, casar não é pecado, permanecer solteiro é válido, o mundo é transitório. Nós vivemos aqui com desapego cristão. Estamos presos em nada. Só em Deus. O amor com que amamos as coisas tem que ser o amor de Deus, porque Ele não nos ensina a amar com idolatria. Quando eu amo sem o amor de Deus, a capacidade que Deus traz para a minha vida, eu me torno um idólatra. Eu vou amar a família mais do que o Senhor, vou amar o filho mais e a filha mais do que o Senhor, o carro mais do que o Senhor, o patrimônio mais do que o Senhor. Eu amarei o mundo mais do que o Senhor, porque o meu coração não estará no Senhor. E aí é uma questão, meus irmãos, prática da vida cristã. Paulo aqui aprofunda o assunto mostrando que o cerne não está no estado civil que nós vivemos, mas sim na forma como nós cultuamos, servimos o Senhor. Segunda coisa, meus irmãos, versículos 32 ao 35, apenas mais aqui uma pincelada. Nós precisamos de uma vida cristã que seja devota de forma a não nos dividirmos por mais nada, no sentido do coração e da alma. Amar a Deus sobre todas as coisas, com amor indiviso. Sem porcentagem para lá, porcentagem para cá. Deus, eu te amo, mas igualmente eu amo outras coisas. Devoção indivisa como alvo supremo, objetivo supremo da vida cristã. Qual é a tua meta da vida cristã? Você pode ter algumas coisas como meta da vida. Mas qual é a coisa mais importante da sua vida? Se você disser, teu marido, tua esposa, teu filho, eu não posso te condenar, porque talvez se me perguntarem de surpresa qual é a coisa mais importante, eu vou dizer meus filhos, esposa que eu tenho. Só que se a gente olhar muito para essas coisas, a gente perde a essência do mais importante na nossa vida. Aí você vai condenar, você vai criticar, você vai reclamar, até de Deus. Quando você olha muito para aquilo que Deus te deu para administrar, você esquece de olhar para aquele que é soberano. E aí você vai dizer a mulher que me deste, o marido que me deste, é isso, é aquilo, o trabalho que me deste, a profissão que me deste, a igreja que me deste, os amigos que me deste. Mas nunca olhamos com um olhar e dizer, eu não estou sendo fidedigno ao Senhor, porque eu não tenho te amado como eu deveria te amar. Eu te honro com os lábios, mas o coração está distante de ti. Eu estou na igreja, cultuo, mas eu não quero estar ali. Eu estou por força social. Eu estou porque a minha mãe me levava e eu segui isso. Tenho seguido isso até hoje. E às vezes perpassa até a nossa cabeça, se o pai e a mãe estivessem numa outra religião, numa outra forma de culto, de realidade espiritual, talvez nós seríamos o quê? Kardecistas? Seríamos o quê? Católicos? Seríamos o quê? Uma outra religião que não fosse essa? Isso é um testemunho claro de que o evangelho não perpassou a nossa alma, de que a nossa compreensão, meus irmãos, não é minha para com Deus. O evangelho não veio a mim de forma salvadora. Eu estou indo na onda cultural. Claro que os pais e a família têm um papel importante em nos conduzir na presença de Deus para cultuarmos o Senhor, mas nunca pense agir desta forma. Nós não somos a referência. A referência é Deus. Você ensina seu filho a ser fiel a Deus, a esposa a ser fiel a Deus, ao marido a ser fiel a Deus, a igreja a ser fiel a Deus, não ao pastor, ao conselho, a isso, aquilo. Quando nós voltamos os nossos olhos para estas coisas, nós perdemos realmente, meus irmãos, a essência de tudo. Porque
de certa forma, quer que eu seja mais honesto, não dá para ser mais honesto do que o Paulo foi aqui. Quando a gente se envolve com outras coisas, a gente terá também que dividir. Por isso Jesus disse, quem é o teu Deus? Se amares mais as outras coisas mais do que o Senhor, você já criou o teu ídolo, o teu Deus. É a riqueza? É ficar rico, ter... Então, o coração já se decidiu. E aí fica difícil a gente imaginar uma vida em Deus dessa forma. Versos 32 ao 34. O solteiro terá menos coisas para se preocupar. E aí, Paulo, verso 35, mostra aqui que o propósito é promover saúde espiritual, uma vida cristã que seja útil para as questões, sobretudo, do Senhor espiritualmente falando, e não um fardo. Uma pergunta aqui, meus irmãos, eu preciso fazer essa pergunta para mim. Ser cristão e servir ao Senhor é um peso, um fardo para mim? A minha fé se tornou um peso para mim, um problema para eu ter que administrar? Cuidado, porque o dia que eu viver a vida cristã administrando-a como um problema para mim, pode ter certeza, meus irmãos, que eu estou transitando uma outra vertente, estou respirando um outro ar, estou totalmente desprovido da espiritualidade com que a igreja precisa viver. Talvez o espírito que esteja conduzindo a minha forma de pensar, de ler, de entender o mundo, seja outro e não seja o Espírito de Deus. Talvez seja a minha própria carne e a minha miserável vida, que vai se encurtar em breve. E eu verei o quanto, meus irmãos, é penoso nós vivermos dessa forma. Por último, Paulo aqui explica, então, esses princípios relacionados à decisão, sobretudo em casa, família, no sentido mais concreto. Porque ele vai mostrar que, esse terceiro e último ponto, a liberdade, ela precisa ser uma liberdade responsável e não inconsequente nas nossas decisões. Seja no casamento, seja na vida que nós vamos seguir. Versos 36 ao 40, por favor, sem querer ficar lendo o versículo de novo, mas em casa leiam, confrontem o que está sendo falado aqui, para que a gente possa, então, meus irmãos, aproveitar o máximo. Versos 36 ao 38. As decisões, elas podem muito bem ser corretas em Deus, desde que elas sejam coerentes com a própria palavra do Senhor. Verso 39, Paulo deixa claro aqui, pelo menos eu entendo assim, o casamento deve ser no Senhor. Se alguém almeja, eu fico olhando às vezes o contexto da vida social hoje, eu tenho que arrumar um namorado, eu tenho que arrumar uma namorada, aí arruma uma pessoa que não é crente, que não professa a fé no Senhor, tá? Já arrumando uma pessoa que professa a fé, que é cristã, já é um desafio. Você imagina uma pessoa que não professa a mesma fé. E estar na igreja, ou fazer parte de uma denominação, não é a mesma coisa servir ao Senhor e ter essa compreensão de que eu terei um casamento. Essa semana, precisei sentar com um jovem, um casal jovem que estão noivos, e tive que fazer algumas colocações nesse sentido. Porque às vezes, a forma com que nós planejamos a vida, lembra que já falamos isso lá nos inícios lá dos primeiros capítulos dessa epístola, Paulo fala de sabedorias, e uma delas é aquela que a gente às vezes elabora por nós mesmos, elaboramos uma sabedoria. Isso parece que até corresponde à palavra de Deus, mas na verdade são os nossos interesses, a nossa conveniência. Só que vida cristã não é administrada por conveniência, pelo que eu acho que será melhor para mim. Ela é direcionada à luz da palavra de Deus. Por isso que às vezes o evangelho corta no coração de alguns. Inclusive quando um casal chega e fala, vou namorar tal pessoa. A primeira coisa que a gente pergunta é se ela está na igreja. Aliás, eu disse para esse casal que quando eles começaram a namorar, sequer eles me procuraram para saber o que eu pensava a respeito do namoro. Hoje já estão noivos. E as dificuldades começam a se apresentar, porque de um lado e de outro começam a ver
os olhos já não brilham mais ao falar das Escrituras, ao estar diante de ouvir um sermão, de participar disso, participar daquilo. A igreja já se tornou já um segundo plano na minha vida, porque eu já tenho coisas mais interessantes para administrar. Vai casar, vai constituir família, vai ter problemas. A tempestade vai vir, os ventos vão soprar, as águas vão correr, os raios vão cair, a terra será abalada pelos terremotos. A diferença está em quem nós temos construído a nossa vida, em quem estamos firmados. Se somos apenas ouvintes esquecidos das coisas de Deus, ou se somos praticantes delas. A alegria maior, meus irmãos, é estarmos vivendo, diz o versículo 40, alinhados à vontade de Deus. Isso para nós é o mais importante. Porque liberdade cristã, meus irmãos, ela sempre há de caminhar submissa à vontade de Deus. Do contrário, fica difícil. O reverendo Joe Owen diz que a mente ocupada com Cristo encontra a liberdade em qualquer condição da vida. Richard Baxter disse que nosso descanso não está nas mudanças do estado, da condição que nós estamos vivendo, a não ser que seja de pecado, ou de pecados, como nós já vimos aqui, mas no sentido da obediência a Deus. Concluo então, meus irmãos, dizendo que esse texto, Paulo nos conduz a uma verdade simples, tranquila, mas ela é profunda, impactante. Porque a verdade é que Deus não promete nos livrar das condições, mas Ele nos promete estar conosco, em qualquer que seja a situação que nós venhamos a nos encontrar. Podem não ser as circunstâncias ideais que você almejou e planejou, mas Ele promete, eu estarei contigo todos os dias, até que as coisas sejam consumadas. Ele não nos chama primeiramente para mudarmos as nossas condições de vida, salvo o melhor juízo, se forem condições de pecado, você tem que abandonar o pecado, matar o pecado. O pecado vai te matar, vai me matar, vai matar a todos nós. Esse é o nosso desafio diário. Mas ele nos chama a vivermos em obediência à sua palavra, no estado, na condição que nós estamos e que fomos chamados. Vimos isso no sermão anterior. Se estamos casados, seja fiel ao Senhor no teu casamento. Se a pessoa que está casada contigo não quer te abandonar, não está cometendo adultério, mas consente em conviver contigo, continue casado, casada. Se está solteiro, seja fiel ao Senhor na tua solteirice. Se é tempos difíceis, tempos fáceis, não importa, sejamos fiéis ao Rei, ao nosso Senhor. Seja fiel no pouco, né? A gente usa, é claro, dentro do contexto da palavra que foi falado isso, mas pensemos assim, dessa forma. O cristão não precisa esperar muito para ser fiel, não. Ele é fiel no pouco, porque isso vem do entendimento, no processo da regeneração. A nossa esperança, meus irmãos, não está na próxima fase da vida, salvo o melhor juízo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, quando adentrarmos os portais da eternidade. Estou falando de situações, próxima fase da vida, situações novas, dentro do mundo aqui, do contexto da vida. Mas a nossa esperança está no Cristo vivo e ressurreto, que tem domínio sobre todas as condições da nossa vida. Porque você, eu, a igreja, pertencemos a Ele, meus irmãos. E somos livres, sendo escravos, sendo senhores, não importa. Nós somos livres para viver de acordo com a vontade do Senhor, para a glória de Deus. Viver de acordo com a vontade de Deus é vivermos, é sinônimo de vivermos para a glória de Deus. Não para a satisfação do meu ego, dos meus prazeres. Isso é pecado. Isso é depravação total. Por isso Jesus disse, me cabe como homem, sendo ele totalmente homem, fazer a vontade de Deus e não a vontade do homem. Que a vontade do homem, ela há de se inclinar. Com certeza, nós, depravados, pecadores, com certeza, meus irmãos, deixaremos
o pecado dominar. Então, que Deus encha os nossos corações, meus irmãos, satisfaça a nossa alma com a sua vontade. Por isso, aplique o seguinte: examine cada decisão da sua vida à luz da palavra de Deus. Por isso você precisa estar constantemente em contato com a palavra. Você precisa ser leitor da palavra. Estava pregando numa igreja recentemente e mencionei um livro lá que é muito lido, talvez o mais vendido depois da Bíblia, e falei que a Bíblia é o livro mais vendido, pelo menos até onde meu conhecimento me permite saber. Mas ele é o livro que é menos lido. É o mais vendido, mas é o que as pessoas realmente se debruçam para ler. Muito pouco lido. Para deixar a colocação, o dado mais sensível, eu fiz uma pergunta à igreja. Quantas pessoas aqui já leram a Bíblia toda? De uma igreja de 40, Marcos, 3 pessoas levantaram as mãos de que tinham lido a Bíblia toda. E aí você inclui nessa lista pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, membros antigos de igreja, a maioria tudo dentro dessa. Como é que eu posso ensinar algo que eu não conheço? Como que eu posso pregar de algo que ainda eu desconheço? É uma questão de integridade, de honra diante de Deus. E de não sermos envergonhados a cada momento que alguém pergunta, você sabe o que você está falando, pregando, ensinando, tudo bem. A Bíblia, ela requer uma compreensão geral para a interpretação, você precisa de algumas ferramentas, mas você tem a simplicidade do Evangelho, que te torna sábio para a salvação. Então examine as suas decisões, examinemos as nossas decisões à luz da palavra de Deus, é a luz da eternidade. Segundo, busque servir a Deus onde Ele o colocou. Tenta mudar as circunstâncias para servir a Deus. Sirva a Deus, seja fiel onde você está, você verá que as circunstâncias elas vão corroborar para que o nome do Senhor seja glorificado. Terceiro e último, apliquemos, entreguemos nossa vida ao Senhor, que tem o governo dela em cada detalhe. Não cairá da sua cabeça um cabelo, da sua vida, assim como não cai da árvore uma folha, um pássaro não expira se Deus não permitir. A nossa vida, meus irmãos, está segura no Senhor, ok? Deus assim nos ajude, nos abençoe.